Dito isso, vamos agora tratar dos limites do aconselhamento filosófico. É importante isso porque, conforme veremos, de certo modo, o aconselhador filosófico ele busca tratar das questões ontológicas, metafísicas, éticas, a respeito da nossa vida e como agirmos no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Logo, existem limites para a atuação do aconselhador filosófico. E para isso eu cito especificamente o Schuster, citado por Brown nesse pequeno texto, onde ela deixa claro isso. Veja, os conselheiros filosóficos não podem ajudar pessoas que sofrem de graves defeitos cognitivos funcionais, ou os que sofrem com graves transtornos comunicativos. Aqueles que não conseguem entender uma explicação do senso comum não podem responder a perguntas simples ou deixar de expressar-se a todos através da linguagem comum. Para essas pessoas, o aconselhamento filosófico só poderia ser útil depois de uma bem-sucedida intervenção médica ou psicoterapêutica. Veja, é importante se apresentar esses limites porque, parafraseando aquele velho ditado, a César o que é de César, o aconselhador filosófico ele não busca invadir o espaço psicoterápico, ainda que de modo lato, na medida em que ele pode vir a ajudar alguém a amenizar o sofrimento, ele, entre aspas, exerce uma terapia. Essa terapia não deve ser entendida no sentido psicoterapêutico. Então, se há algum problema cognitivo funcional, enfim, transtornos comunicativos, incapacidades de se realizar racionalizações, enfim, o aconselhador filosófico ele tem limitado a sua possibilidade de atuação. Então, o aconselhamento filosófico ele não veio para, digamos, retirar o espaço do psiquiatra ou do psicoterapeuta, enfim, mas ele veio tão somente para tratar de uma outra faceta que não é aquela costumeiramente tratada pela ação médico-psiquiátrica, né, ou psicoterapêutica. Né? Bem, avançando um pouquinho mais, eu trago novamente o Robertson. Né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito de uma outra conduta adotada pelo aconselhamento filosófico, que é a de se avessa à ideologia, ou seja, ideologia é um conjunto de ideias que tentam explicar o mundo a partir de sua base, né, ideológica ou de ideias. Né? Logo, no aconselhamento filosófico nós não temos a pretensão de se desenvolver uma ideologia ou um conjunto de ideias. E aqui eu cito o Robertson novamente. Ele diz que os limites para a reflexão devem ser vigorosamente erradicados e desafiados. Ou seja, não há nada que não possa se questionar, se perguntar. Se eu delineio a priori um caminho a respeito do que deve ser perguntado e o que não deve ser perguntado, de certo modo, estou deixando de exercitar a filosofia, né? Logo, não existe um limite para se impor aos porquês. Né? Nesse sentido, embora não esteja aqui, o Robertson cita Wittgenstein, né? Que diz que o fazer filosófico é semelhante ao questionamento dos porquês de uma criança. Veja, os porquês de uma criança são sempre aqueles que ousam refletir sobre tudo, inclusive aquilo que é a princípio já explicado. Por quê? Não há limites. Logo, voltando agora mais especificamente ao texto do Robertson, né, eu continuo aqui, ele avança dizendo: incentivando sistematicamente a procura de orientação para assumir um determinado procedimento para reflexão crítica e convencendo assim pressupostos de volta para o inquérito, trai o espírito da filosofia e degenera para o nível de uma psicoterapia metodológica como Hatt, baseada em lógica. Veja, nós veremos o que é a Hatt, né? Mas se
segue um determinado caminho específico e não se subtrai dele, e ele alicerça, inclusive, as suas possibilidades de leitura daquilo que está ali sendo informado, você como que instrumentaliza a filosofia. A filosofia passa a estar a serviço de algo. Logo, ela perde a liberdade de refletir a respeito de tudo e de todos, né? E isso não é desejado no aconselhamento filosófico. E aí o Robertson avança para o nível, se assim posso dizer, de doutrinação e, portanto, em última análise, de uma racionalização ideológica. Veja, o filósofo ele não pode deixar de apresentar contrapontos éticos a determinados posicionamentos que venham a ser apresentados pelo seu cliente, enfim, mas se eu já tenho uma pré-determinação a priori, eu não estou fazendo filosofia, né? Estou conduzindo ovelhas, estou doutrinando pessoas. E isso o aconselhamento filosófico considera inadequado. E aí, veja só, essa frase é muito importante de Robertson. O filósofo, vamos lembrar, não pode ser cidadão de qualquer comunidade de ideias, que não quer dizer que ele é um anarquista. Quer, é claro, como diz Aschenbach, supostamente, a prática filosófica não é prática de um molde, um método, tal porque é e deve permanecer como a própria filosofia, um método para além do método. Especificamente esse último item aqui nós vamos tratar com vocês futuramente, porque ele traz alguns problemas que, por exemplo, a filosofia ou o aconselhamento filosófico, sobretudo realizado na Inglaterra e nos Estados Unidos, busca suprir, que é na proposta de um método, mas até que ponto o método pode aprisionar a filosofia, né? Essa é uma questão que é muito patente nessas considerações de Robertson, mas o importante é se deixar claro que na filosofia, no aconselhamento filosófico, o filosofar ele não pode ter um encaminhamento a priori. Ele tem que apresentar múltiplas possibilidades e novas indagações a respeito dessas múltiplas possibilidades apresentadas, até porque cada indivíduo é singular, é único. Logo, a determinação a priori de uma base filosófica, um caminho filosófico, ela aprisiona e torna a filosofia uma mera ideologia ou eventualmente uma doutrinação. E isso não se pretende no aconselhamento filosófico. Nesse sentido, eu cito também o Robertson quando diz que, se exercitado desse modo, a filosofia ela tem uma aversão no culto às pessoas. Por quê? A filosofia não pode ser dogmática, ela é por natureza não dogmática. E se eu me arvoro a ter um saber prévio e vê-lo como o único possível, eu me torno a referência desse saber, passo a ser cultuado como detentor desse saber, mas nós sabemos que essa posse desse saber me torna tudo, menos talvez aquele que realiza o fazer filosófico. Bem, eu cito agora uma consideração de Marinoff, né, que eu considero importante estar apresentando para vocês. Ela foi retirada de um livro cujo título é Terapia para o São, né? E eu a coloco até para reiterar essa questão do espaço específico da filosofia que não é do psicoterapeuta e tampouco do médico, né? Veja só a consideração do Marinoff. As pessoas devem conhecer-se clinicamente, de modo a ser capaz de preservar sua saúde física, incluindo o bom funcionamento da química do seu cérebro. Visitas aos médicos, incluindo psiquiatras, são garantias para esse fim. Ou seja,
minha saúde física, eventualmente algum distúrbio fisiológico que está alterando o meu humor, enfim, logo deve ser tratado. Tanto é que existem os psiquiatras para esse fim. Ele avança. Da mesma forma, as pessoas devem ficar e conhecer-se psicologicamente, de modo a ser capaz de manter o seu bem-estar emocional, compreender as forças que condicionam e influenciam a personalidade, atos, gostos, desgostos, as ambições, aversões e assim por diante, é necessário para o crescimento pessoal. Nesse sentido, coloca Marinoff, muitos tipos de psicólogos estão lá fora para ajudar com este processo. Ou seja, o psicólogo tem sua função específica, o seu saber específico, ele deve ser respeitado e deve ser procurado. Mas, o Marinoff coloca logo depois, mas o que você faz quando você está medicamente estável, emocionalmente contido, mas está experimentando uma questão, um incômodo de uma questão inflamada? Este livro aconselho a abordar a questão filosoficamente. Oferece-lhe a terapia para os sãos. Veja, a princípio eu coloquei aqui um paradoxo, Olha, como agir terapeuticamente para uma pessoa sã. Essa pessoa sã, no sentido proposto por Marinoff, é no sentido de abordar aquela pessoa que não carece de uma atenção psiquiátrica, visto que ele está bem, do ponto de vista médico, não carece de uma questão ou atenção psicológica, visto que as questões atinentes à psicologia estão, digamos, mais ou menos resolvidas, mas ele faz indagações sobre o seu ser no mundo, a finalidade da vida, as questões éticas, enfim. Então, parece a pessoa que, entre aspas, está sã, mas está em uma crise cultural, filosófica diante dos desafios da vida. Essa é uma típica questão de atuação para o aconselhador filosófico. A princípio pode parecer, digamos, difícil demarcar os limites da atuação do aconselhador, mas eu cito para você um exemplo que eu tive recentemente. Há algum tempo atrás eu fui ser capacitador de uma empresa, E na época eu fui tratar da questão da resolução dos conflitos, E um dos gerentes dessa empresa, que ele se pôs a perguntar se era ética ou não a decisão por ele tomada, Então veja só, no caso dessa pessoa, ele não tinha nenhum problema fisiológico, médico, nenhum distúrbio de ordem da personalidade, mas ele queria ter uma informação filosófica a respeito do que seria a ética e se o comportamento dele se enquadraria num posicionamento ético. E o que eu fiz com ele na época? Eu tratei com ele das várias possibilidades de se interpretar a ética e os riscos ou desafios de cada uma. E terminei, por exemplo, no caso específico dele, com a ética kantiana, a ética do dever, que me pareceu à época como sendo aquela que ele aplicou e o quanto ela é importante, enfim. Então veja, é um exemplo simples, mas que pode ilustrar para você o quanto há de questionamento filosófico no nosso cotidiano. Enfim, então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Até a próxima.